Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 76. Último vídeo dedicado à leitura acompanhada de comentários do livro sexto das Meditações de Marco Aurélio, com estas 4 entradas ou 4 capítulos, 56 a 59, chegamos ao fim do livro sexto e mais ou menos a metade da obra. Como sempre, a tradução que será usada é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e você poderá acompanhar a leitura e a análise que serão feitas ao longo dos próximos minutos por meio da transcrição do excerto que fazemos colocando-o aqui na seção de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio Antonino tem a dizer de si para si neste ponto do seu diário filosófico espiritual. 56. Quantas pessoas com quem entrei no mundo já dele partiram? Só isso, apenas isso. Uma sentença exclamativa muito breve, muito direta e que ressoa em cada um de nós e que toca as cordas do ser de cada um de nós. Quantas pessoas, quantos indivíduos com quem entrei no mundo já dele partiram? Quantos já morreram? Quantos já foram embora? Podemos até aumentar aqui o escopo da sentença. Não apenas a morte, mas também o abandono, enfim, o exílio, a fuga, coisas assim. Quantos já não estão entre nós, daqueles que você conheceu? Sendo um exercício espiritual, para tomar o termo tão bem empregado por Pierre Hadot, aqui a imaginação deve acompanhar as palavras. Quando Marco Aurélio colocou de si para si, quantas pessoas com quem entrei no mundo já dele partiram, ele se obrigava a imaginar todos esses indivíduos, todas essas pessoas, os rostos de cada um deles, as profissões, as famílias, e com isso ele ia se habituando à ideia de que em um determinado momento chegaria a sua vez, como de fato chegou. E este tipo de exercício, muito breve e muito simples, que todos nós podemos fazer, também tem por objetivo justamente nos levar à compreensão de que a mortalidade é algo que nos toca a todos. Nós estaremos nesta situação. É interessante notar, como já o fez Tolstói, que quando nós estamos defronte da morte de alguém que não é exatamente muito próximo, é um conhecido, um tipo de pensamento muito egoísta surge em cada um de nós, quase sempre, que é antes ele, antes ela do que eu. Quando se trata de alguém próximo, que nos é caro, que nos é, enfim, íntimo, aí não, evidentemente, nós sentimos a perda de maneira muito mais pessoal, muito mais em cheio. Mas quando se trata de conhecidos, meramente, um belo antes ele, antes ela do que eu, acaba aparecendo. É feio, é egoísta, mas é humano. E nós devemos tomar, na verdade, esses indivíduos que se vão antes de nós como algo que nos vai acostumar ao nosso próprio destino, à necessidade última. As leis universais que regem esta realidade determinam que a vida chegue ao fim, inclusive a nossa, e não devemos viver como se isso não fosse acontecer. É inútil fugir a esse tipo de constatação. Melhor é entender a regra do jogo, em que estamos metidos propriamente. E, para ser um pouco mais confessional, um pouco mais pessoal no que eu vou dizer, eu considero que filosofias ou formas de pensamento ou mentalidades que não levem em conta a nossa mortalidade são superficiais, não me interessam. Eu sempre vou me interessar, falo de mim, né,
por aquele tipo de filosofia que não mente, que diz o que vai acontecer mesmo, por aquele tipo de mentalidade ou de pensamento que me mostra claramente qual será o meu destino. E eu tento me acostumar a ele. Eu sugiro que você faça o mesmo. 57. Os que sofrem de icterícia acham o mel amargo. Os que foram mordidos por um cão danado têm horror à água. As crianças acham linda a sua pela, isto é, a sua bola. Por que hei de, pois, irritar-me? Cuidas que a ideia errada tem menos força que a bilis na icterícia ou o vírus na mordedura do cão danado? Muito bem, este é o tipo de reflexão que seria visto com olhos muito positivos, né, que seria muito caro a Montaigne. Montaigne gosta muito desta ideia da relatividade dos julgamentos, da ideia de que cada um toma a realidade de uma maneira diferente, porque nós ocupamos espaços diferentes, temos experiências diferentes e, portanto, fazemos julgamentos também diversos em atendimento a essa realidade. Ele é um grande filósofo da relatividade. Aqui Marco Aurélio traz um pouco disso, né? Os que sofrem de icterícia por conta de uma questão de saúde acham o mel amargo. Os que foram mordidos por um cão raivoso, danado é um termo que acabou se tornando parte da linguagem infantil, digamos assim, têm horror à água. Né? Então aqueles que estão doentes passam a julgar a realidade segundo a sua própria idiosincrasia, sua própria condição enferma, morbosa. Né? As crianças acham linda a sua bola, a sua pela, porque são crianças e dão muito valor a isso. Né? Enfim, basta olhar para as crianças e verem como elas dão valor a pequenas coisas e por aí vai. Por que hei de, pois, irritar-me? Qual é a questão aqui? Ele está se colocando como um indivíduo com uma visão pequena, estreita das coisas. Ele também, embora não seja nem uma criança e nem alguém enfermo, ocupa uma posição idiosincrática, uma posição muito particular, muito peculiar, e faz julgamentos a partir da sua própria posição ínfima. Então ele tem que duvidar de si mesmo. Será que eu não estou sendo um atacado de icterícia neste sentido? Será que não estou sendo infantil neste outro sentido? Será que não estou agindo como um hidrófobo em outro sentido ainda? Então a ideia aqui do relativismo que se nota para fora é algo que deve instruir o indivíduo para que ele duvide um tanto de si mesmo, para que ele compreenda a especificidade da sua própria posição. Vejam que interessante isso, vejam como isso vai longe de um certo tipo de sensibilidade atual em que o indivíduo que se coroa a si próprio como infalível, como alguém que não é capaz de errar, acaba batendo o martelo e julgando a todos segundo a sua própria perspectiva ou a partir da sua própria perspectiva. Né? Porque hei depois irritar-me com os outros. Se eu compreendo a minha especificidade enquanto ser humano, eu tenho de compreender a dos outros também. Eu tenho de entender que esses indivíduos estão agindo dentro das suas possibilidades intelectuais, emocionais, espirituais mesmo. Cuidas, pensas, que a ideia errada tem menos força que a bilis na icterícia ou o vírus na mordedura do cão danado? Cuidas você que aqueles que se enganam quanto ao julgamento não vão considerar o mel com gosto de fel ou vão ter medo da água que faz bem? Você pensa que uma ideia errada, uma ideia equivocada não tem a mesma força de uma enfermidade? E mais, olhe para dentro de si, veja se essa ideia errada não é algo que você abriga dentro de si mesmo, dentro de si próprio.
Este é o ponto de vista que está sendo urdido aqui. Ideias erradas, ideias equivocadas, tomar, por exemplo, como bom ou mal o que na verdade é indiferente, algo corriqueiro, cotidiano, são processos que têm uma força imensa e que alteram a percepção de muita gente, nós incluídos nesse conjunto. Apenas o sábio, que é uma figura meio mítica, meio inatingível, é que tem a clarividência total, é que a todo momento sabe o que é bom, o que é mal, o que é indiferente e age em conformidade com essa disciplina do assentimento. Apenas ele, apenas o sábio. Como não somos sábios, estamos, portanto, talvez atacados de algum tipo de hidrofobia ou de icterícia ou de puerilidade, por assim dizer. 58. Muito bonita esta afirmação que aqui aparece. Afirmação, enfim, declaração. Ninguém me impedirá de viver segundo a natureza, ninguém te impedirá de viveres segundo a razão da tua natureza, perdão, há um erro de grafia aqui, há um erro tipográfico aqui, ninguém te impedirá de viveres segundo a razão da tua natureza e nada te sucederá contra a razão da natureza comum. Duas declarações que um estoico faria sempre, de si para si. Primeiro, que viver segundo a sua própria natureza é uma possibilidade a todo momento. Quando isso não acontece, a culpa é do próprio indivíduo, porque ele abrigou dentro de si concepções erradas e está contagiado pelas paixões. Se ele não experimenta a serenidade estoica, é porque ele não está cumprindo a sua própria natureza, não está vivendo segundo os ditames da natureza humana, segundo a arete que é própria ao ser humano, a excelência que é própria a cada um de nós, e que é uma virtualidade, uma possibilidade para cada um de nós, e ninguém pode nos impedir de fazer isso. Ah, mas se uma pessoa apontar uma arma para mim, pois é, nem assim, porque você só cede se quiser. Ah, mas se eu estiver sofrendo demais, pois é, os estoicos diriam, nem assim, porque você está cedendo ao sofrimento. Você só cede se quiser, se der a sua sanção, se der o seu aceite. É isso que eles diziam. Epicteto é quem mais diz coisas nesse sentido, quem mais faz esse tipo de afirmação, quem mais coloca esse tipo de desafio para os seus alunos que acorriam ao seu colégio na cidade de Nicópolis. Ninguém te impedirá de viveres segundo a razão da tua natureza. Ah, mas eu me casei mal. Ah, mas eu tenho filhos que são ruins. É possível ser sereno mesmo nessas situações, diriam os estoicos. Ah, mas eu perdi uma perna. É possível ser sereno mesmo nessas situações. É possível cumprir sua natureza mesmo nessas situações. Ah, mas eu tenho vizinhos barulhentos que não me deixam dormir. Você está se deixando impregnar pela confusão. Você tem o poder de dizer, não, isto não entra. Isto é indiferente. E por aí vai. Os exteriores para os estoicos não afetam a mente. Apenas a sanção dada pelo indivíduo, o assentimento dado pelo indivíduo a essas representações é que contagiam o indivíduo com as paixões. Devemos acreditar nisso? Não necessariamente. Podemos colocar esta hipótese estoica, que é muito desafiadora, muito provocadora mesmo, sob vigilância, sob suspeita. Podemos tentar viver segundo isso ou não. Cada um pensa como quiser. E outra declaração tipicamente estoica: e nada te sucederá contra a razão da natureza comum. A ideia de que existe um destino, existe uma determinação das coisas exteriores desde o centro da natureza, e essa natureza é que determina o que vai nos acontecer ou não. Então, tendo-se em vista que ater-se à sua própria natureza é possível a todo momento, e que nada acontecerá que não seja previsto pela própria natureza, pelas próprias leis universais, o indivíduo pode experimentar um certo tipo de serenidade e mesmo de felicidade. 59.
Que gente é essa a quem desejamos agradar e para que proveitos e por meio de que ações? Como o tempo apagará depressa todas essas coisas e quantas já apagou? A última entrada, ou o último capítulo do livro 6 tem a ver com a busca da gloríola, a busca do aplauso, a busca da boa reputação, da boa fama, e por aí vai. Aqui, Marco Aurélio não era totalmente imune, embora escreva de si para si de tempos em tempos contra esse tipo de coisa. Aliás, escreve porque não era imune a isso, não era imune a esse tipo de oscilação interior. Por isso que ele redige de si para si essas notas, lembrando-se de que essas coisas não são nada, de que são vazias, de que não duram. Que gente é essa a quem desejamos agradar? Quem são essas pessoas a quem você deseja agradar? Quem são elas? Será que são pessoas respeitáveis? Será que são pessoas honestas? Será que são pessoas cuja opinião de fato contaria para alguém que busca a excelência? Ou não? São pessoas dispostas a dar o aplauso para qualquer, perdoem-me o termo aqui, palhaço que quisesse entretê-las? Quem são essas pessoas a quem você quer agradar? De quem é o aplauso que você quer suscitar? E mais, ainda que sejam pessoas honestas, boas, enfim, cuja opinião devesse ser levada em consideração, pelo menos do ponto de vista de uma prática social, também são indivíduos que vão morrer. Também há a transitoriedade, a impermanência envolvidas aí. E para que proveitos e por meio de que ações? O que você está disposto a fazer para agradar aos outros? Percebe? Está disposto a mentir? Está disposto a, enfim, passar vergonha? Passar ridículo? Entregar os seus colegas? Falar mal de pessoas que confiam em você? O que você está disposto a fazer? Porque se é a fama pela fama, vale tudo. Se é a reputação pela reputação, vale qualquer coisa. Como o tempo apagará depressa todas estas coisas que você vier a fazer e que pareçam talvez dignas de aplauso para os outros. E quantas já apagou? Então, o tempo mostra a vacuidade, a vaidade, o vazio de todas essas coisas. O tempo mostra que essas coisas não valem nada e que o que vale mesmo é a areté. E Seabra, apenas para terminar, coloca este trecho da seguinte maneira: quais são aqueles aos quais querem agradar e por quais proveitos e por quais procedimentos? Aqui ele coloca como um eles, né? Com rapidamente o tempo ocultará todas as coisas e quantas já ocultou. Tanto faz, na verdade, considerar que Marco Aurélio estivesse falando de si para si, consigo mesmo, ou estivesse falando dos outros, porque vale da mesma maneira, a observação é proveitosa em ambos os sentidos. Se ele estiver querendo curar uma disposição à gloríola de si mesmo ou observando essa mesma disposição nos outros. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito do livro 6º, que foi encerrado com esta passagem de número 59, e continuamos com o PL MMA em outros vídeos, se a fortuna assim o quiser, se os deuses assim o desejarem. Vejam aí a cláusula de reserva necessária. Um abraço, até mais. Tchau.